Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Cresça na Crise, como reorganizar a sua empresa. Nós já falamos sobre o que é uma crise e como desmistificar este conceito. Crise não é um problema para o empreendedor. Toda pessoa que tem um negócio sabe que crise é conflito, é escassez, é adversidade de recursos, é, em muitos casos, ter que inventar uma solução, ou seja, enfrentar crises é a arte do empreendedor. Já falamos também sobre a necessidade de mudança. O mundo muda e a mudança é uma constante. Se o mundo mudou, você mudou? Neste terceiro episódio, nós vamos falar sobre liderança, sobre por que é importante que você, empreendedor, empresário, dono de um pequeno negócio, aquela pessoa que de repente perdeu o emprego por conta dessa epidemia de coronavírus, o que você pode fazer para assumir a liderança, assumir o comando do seu navio e dar a volta por cima. Meu nome é Simon Rio, sou especialista em comunicação e consultor de empresas e nesta série eu estou aqui na TV Poços para ajudar você a conhecer os princípios que fazem com que empreendedores bem-sucedidos se deem bem, apesar das adversidades. No programa de hoje nós vamos falar sobre liderança, como assumir o comando do seu navio. Vamos lá? O professor John Newstrom, da Universidade de Minnesota, tem uma definição interessante do que é liderança e eu quero compartilhar com você. Ele diz assim, olha, liderar é influenciar e apoiar outras pessoas na busca por determinados objetivos. Liderança é influência e apoio. Olha que definição poderosa. Você vai influenciar os outros e apoiá-los para que eles busquem os objetivos de um terceiro. Então pensa em você enquanto líder, tá bom? Agora você sai da posição de empresário, de empreendedor e se torna líder, coordenador, supervisor da sua equipe. Seu trabalho é apoiar, é influenciar a equipe para buscar os interesses da organização. Tá claro? Se você não sabia o que é liderança, você descobriu agora, ó. Assistir a este episódio já te deu esse presente. Liderar é influenciar e apoiar uma pessoa para buscar interesses que muitas vezes não são dela, ela vai ter que buscar interesse de outra pessoa. É claro que você pode estar se perguntando assim, mas Simon, como é que eu faço, então, para influenciar e apoiar? A gente mora numa cidade linda. Poços de Caldas é uma cidade maravilhosa, marcada por fontes, né, de águas minerais, águas naturais. Então, eu quero que você pense, por favor, numa fonte de água. Pensa, por favor, numa fonte de água. E agora eu quero que você pense que a liderança brota de 4 fontes. Olha que bacana, vai ficar facinho de você entender. A liderança brota, ou ela nasce, ela tem uma nascente chamada princípios eficazes. Princípios eficazes são formas de ação, são jeitos de fazer as coisas acontecerem. Se você está na sua empresa há muito tempo, provavelmente você tem um método, um jeito de fazer as coisas. E esse jeito fez com que você se tornasse um líder automaticamente. Por quê? Porque a cada novo funcionário que chegava, o que ele fazia? Ele ia aprender com você. A empresa muitas vezes não tinha esse método documentado, ou seja, ela não tinha ali um manual de práticas bem definido e você foi ensinando, transmitindo aquele know-how, aquele método para aqueles novos colaboradores. Esses princípios de ação eficazes fizeram de você um líder. Segunda fonte de liderança, segunda nascente de um líder, é a boa orientação moral e ética. Orientação moral e ética. Deixe-me fazer uma distinção. Moral é aquilo que você faz para dormir tranquilo toda noite.
Ética é aquilo que você faz para interagir bem com os outros. Enquanto que a ética busca o bem-estar social, a moral busca o bem-estar pessoal. Então existem pessoas que são exemplares. Eu sei que você pediu para você lembrar de um professor seu que era chato, mas que era bom. Você vai falar assim, eu lembrei daquele fulano de tal lá. Por quê? Porque ele era exemplar. Ele tinha princípios morais e éticos, ele tinha uma boa orientação moral que fazia com que ele se tornasse um bom exemplo para você. Vou repetir, boa orientação moral e ética fazem com que uma pessoa se torne um líder. Aquela pessoa que a gente vai olhar e seguir. Eu estou citando exemplo de professores, mas você pode, de repente, pensar num gerente que foi um divisor de águas na sua carreira, aquele sujeito que te ensinou o básico e te ensinou a ser gente. Boa orientação moral é uma fonte de liderança. Quer ver a terceira nascente de um líder? Um líder nasce também da sua capacidade de execução, a sua capacidade de planejamento. Isso tem que ver com visão de futuro. Ou seja, um líder sem visão, ele não vai conseguir ser também um bom executor. Aquela história de que, não, eu sou um pé de boi para trabalhar, mas não me pede para fazer planejamento, isso só mostra que você é um líder falho. Você não tem uma visão de longo prazo, você está só focado no operacional. Em geral, o que a empresa tem que fazer? Tem que contratar um gerente que é bom de planejamento com outro gerente que é bom de execução. Então, note que interessante. Quando você tem uma boa visão de futuro, uma visão de médio, longo prazo, você consegue criar um plano e executar, isso vai fazendo com que você desponte na liderança. Numa empresa um pouco maior, isso fica evidente quando você começa a participar de reuniões e a sua opinião ela é chamada ali para a mesa, as pessoas querem saber o que você tem para dizer. Por quê? Porque a sua capacidade, vou repetir, a sua capacidade de planejamento e execução está sendo levada em conta. E a quarta nascente de um líder nasce, um líder brota da sua capacidade de criar consenso, sua capacidade de harmonizar aquilo que ele pensa com aquilo que as pessoas pensam. Então aí está a capacidade de influenciar pessoas. Um líder influente, olha que bacana, um líder influente, ele nem sempre precisa de boa capacidade de execução, ele nem sempre precisa de boa orientação moral, ele nem sempre precisa saber fazer o trabalho. Mas se ele tem a capacidade de criar consenso, ele vai fazer com que as pessoas abaixo dele façam aquilo que ele não sabe fazer. Então, olha que interessante. A liderança nasce de 4 fontes. Princípios eficazes, uma boa orientação moral, a capacidade de execução, planejamento, visão de longo prazo e a capacidade de influenciar pessoas. É claro que falando desta forma, você já deve estar querendo saber como é que faz para influenciar pessoas, né? Porque aparentemente é o caminho mais fácil, né? Olha, se eu sei influenciar, eu não preciso ser bom de planejamento, não preciso ter boa orientação moral, não preciso de formas de ação eficazes. Calma lá, não é bem assim. A habilidade de influenciar pessoas está muito vinculada ao carisma, àquilo que a pessoa tem na sua personalidade. Então, se você tem uma personalidade mais séria, mais de exatas, para você, o caminho natural para a liderança é visão de futuro, planejamento e execução. Não precisa reinventar a roda, tá certo? Você só precisa fazê-la girar mais depressa. Se para você o dia a dia do trabalho é atraente, você tem um método fácil na cabeça, você consegue trabalhar com naturalidade, princípios de ação para você são mais fáceis. Você está se tornando indispensável dentro da organização, dentro do mercado, por conta disso. Se para você os exemplos familiares, os valores que os seus pais incutiram em você desde a infância, eles estão assim gritando aí dentro de você, seja exemplar. A sua liderança está constituída nisso. Então note, você pode assumir a liderança da sua empresa a partir de agora, identificando qual é a sua liderança mais forte. Eu sou bom de relacionamento, eu sei criar consenso, eu sei influenciar pessoas.
Não é o meu forte, mas eu sou bom de planejamento e execução. Eu levo um bom controle financeiro. Está aí. Seu caminho da liderança é esse daí. Assuma a liderança pela capacidade de execução. Não, mas eu sou uma pessoa que eu tenho princípios éticos. Todo mundo me elogia, todo mundo me segue. Aquilo que eu falo vira lei. Torne-se um líder, então, a partir da sua capacidade de orientação moral. Comece a dar conselhos sábios para os outros. Ou então, princípios de ação. Você é um cara do dia a dia, do trabalho que executa, está aí o pulo do gato. Note, liderança é algo que pode ser desenvolvido. Eu não sei se você toca violino, eu não toco violino. Mas tem um garotinho de 9 anos de idade chamado Akin Kamara, que ele é filho de músicos, ele aprendeu música desde a infância e ele toca hoje com o maestro André Rieu. Como é que ele faz isso com 9 anos de idade? É porque ele tem características pessoais que fizeram dele um músico desde criança. Agora, você concorda comigo que se você entrar numa aula de violino hoje e for disciplinado, você consegue desenvolver pelo menos umas 2 canções ali? Lembrando que o violino é de muita sensibilidade, né? Você sente a nota, sente a vibração, ou seja, não é da noite para o dia, mas com esforço você consegue. Com a liderança é a mesma coisa que tocar um instrumento musical. Você vai precisar de disciplina. Eu estou lhe dando o caminho. Orientação moral, princípios eficazes, planejamento e execução ou capacidade de influência. Agora está na sua mão. No próximo episódio, nós vamos falar sobre estratégia. Como se tornar um estrategista para tirar a sua empresa de uma condição ruim e elevá-la a um novo patamar. Fazer com que o seu negócio comece de fato a dar resultado. Meu nome é Simon Hill, sou especialista em comunicação e estarei com você aqui na TV Poços nesta série intitulada Cresça na Crise, como reorganizar a sua empresa. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau!